Você sabe qual é a diferença de dividendos para juros sobre capital próprio? Ambos são espécies de proventos, são formas de remuneração, de recompensa do sócio pelo capital que ele investiu na empresa. São mecanismos de distribuição do caixa da empresa para a conta do sócio. Bom, primeiro os dividendos. Eles são formas de divisão do lucro líquido da empresa. Depois que a empresa bate todos os custos, todos os gastos, todos os descontos, o lucro final fica no caixa da empresa. Ela pode usar esse caixa para reinvestir no próprio negócio, para fazer o seu negócio crescer, ou ela pode distribuir esse dinheiro para os sócios. A vantagem dessa distribuição, através dos dividendos, é que não incide imposto de renda para o sócio, para a pessoa física. Depois que a empresa já pagou o seu imposto de renda da pessoa jurídica, ela pode distribuir livremente esse dinheiro para os sócios e não vai ter mais imposto de renda sobre ele. Já os juros sobre capital próprio também são um pagamento da empresa para o sócio. A lógica é como se a empresa pagasse juros pelo empréstimo que o sócio teria feito investindo na empresa. Diferente dos dividendos, os juros sobre capital próprio são calculados sobre o patrimônio líquido da empresa, não sobre o lucro líquido. E também diferente dos dividendos, os juros sobre capital próprio incidem sobre o valor que o sócio recebe de juros sobre capital próprio, incide imposto de renda na pessoa física. Porém, esse valor que a empresa separa para pagar para os sócios de juros sobre capital próprio, pode ser abatido dos tributos que a pessoa jurídica, que a empresa paga, ou seja, do imposto de renda da empresa e também de outras, da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, como a carga tributária da empresa é muito maior do que a da pessoa física, muitas empresas acabam pagando mais juros sobre capital próprio do que dividendos, porque no final das contas a empresa gasta a mesma parte do caixa dela para pagar esse valor, essa remuneração para o acionista, e chega para o acionista um valor maior de juros sobre capital próprio do que de dividendos. Isso eu estou falando do valor líquido, já descontado o imposto de renda que o sócio vai ter que pagar de juros sobre capital próprio. Bom, além dos dividendos e dos juros sobre capital próprio, existem outras formas que a empresa tem de remunerar, de recompensar o sócio pelo investimento que ele fez na empresa. Uma delas é a bonificação, que acontece quando a empresa resolve aumentar o seu capital social através da emissão de novas ações. E essas ações são distribuídas para os sócios da empresa, proporcionalmente à quantidade que cada sócio tem de ações. Isso aconteceu recentemente com a Porto Seguro. A Porto Seguro resolveu dobrar o seu capital social e ela emitiu no mercado novas ações. O mesmo número de ações que tinha em circulação, ela fez uma nova emissão desse mesmo número e distribuiu para os sócios, na proporção que cada um tinha no capital social. Então, cada sócio recebeu o mesmo valor que ele tinha, a mesma quantidade de ações que ele tinha antes. O sócio que tinha 100 ações recebeu mais 100 ações e ficou com 200 ações. Então, cada sócio ficou com o dobro do número de ações que tinha. Mas como o capital social também foi dobrado, a participação de cada sócio na empresa permaneceu a mesma. Com a bonificação é assim que acontece. O sócio recebe novas ações, mas a participação dele continua tendo o mesmo percentual que ele tinha antes de receber essa bonificação da empresa. Uma outra forma que a empresa tem de recompensar o sócio é através da recompra das próprias ações. As empresas elas costumam lançar programas de recompra de ações, em que ela vai no mercado, compra as suas próprias ações e deixa essas ações em tesouraria. Quando as ações estão em tesouraria, ela pode deixar aquelas ações lá e vender no futuro, se houver uma valorização, ou ela pode cancelar aquelas ações. Mas, na verdade, não tem uma diferença prática nenhuma, porque as ações da própria empresa na tesouraria, elas perdem os efeitos que as outras ações têm, como direito a voto, direito a receber dividendos, elas não são consideradas para esses fins. Nesse caso, é como se a fatia da participação de cada sócio na empresa tivesse aumentado, porque os sócios eles permanecem com o mesmo número de ações, mas o número de ações em circulação diminui, é menor. Então, por exemplo, se no ano seguinte a empresa resolve distribuir de dividendos o mesmo valor que ela distribuiu no ano anterior, antes de fazer essa recompra de ações, no ano seguinte, cada sócio vai receber uma participação maior, vai receber mais dinheiro da empresa, porque a participação daquele sócio na empresa aumentou. Por fim,
a gente pode falar também do ganho de capital, que também é uma forma de remuneração do acionista, uma forma de recompensa do acionista por ter investido naquela empresa. O ganho de capital é a valorização do ativo, é o aumento da cotação da empresa. Então, o patrimônio do sócio que investiu naquela empresa, se ele comprou a ação quando a ação valia R$10 e agora a ação está valendo R$15, o patrimônio dele aumentou em 50%, de 10 passou para 15, 50% a mais. Então, essa é uma forma que o acionista tem também de se recompensar. Ainda que ele não receba dividendos, que seja uma empresa que não pague dividendos, juros sobre capital próprio, como o patrimônio dele aumentou, ele tem a possibilidade, né, ele tem o acesso àquele dinheiro. Se ele precisar desse dinheiro para alguma coisa, alguma emergência dele, ele vai poder vender e ter acesso imediatamente a esse dinheiro. Ou seja, o patrimônio dele aumentou, ele se recompensou por ter investido naquela empresa. E esse ganho de capital, ele acontece quando a empresa aumenta os seus lucros. No longo prazo, a cotação da empresa segue o lucro dela. Então, se a empresa aumenta o seu lucro, a cotação vai subir esse aumento de lucro e vai aumentar também. Isso no longo prazo. No curto prazo, óbvio que tem oscilações bem aleatórias. É capaz da empresa aumentar o seu lucro e a cotação cair, ou por uma conjuntura econômica do país, do mundo, ou por qualquer outra coisa que aconteça, uma pandemia, uma guerra, enfim. Mas no longo prazo, a cotação sempre segue o lucro. E as boas empresas geram lucros continuamente maiores. Então a gente pode confiar de que as boas empresas, se mantiverem os seus fundamentos, vão ter também a sua cotação valorizada a cada dia. Além disso, o ganho de capital ele não está sujeito a uma tributação imediata. Quando o patrimônio do investidor aumenta, porque a cotação da ação aumentou, ele não tem que pagar nada por isso. Ele só vai pagar imposto de renda se e quando ele vender aquelas ações e realizar aquele lucro. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem receber mais conteúdo desse tipo, peço que vocês considerem se inscrever no meu canal. Tchau!